Nessa aula eu vou falar sobre o quanto que você pode cobrar nos seus serviços de Google Meu Negócio, pegando como base iniciantes, intermediários, avançados, separando por níveis, assim como explorar algumas questões, por exemplo, como quanto que você deve cobrar mais caro e quanto que não deve, que naturalmente pegando alguns pontos, nem sempre é mais interessante você cobrar mais caro, tem outros pontos que é meio quase que obrigatório de você cobrar mais caro para realmente a tua empresa funcionar, o que que você entrega em cada nível, como que eu trabalho a questão ali da entrega, passar uma visão geral aqui nesse ponto para vocês, beleza? Se você não me conhece, me chamo Jefferson Rodrigues, sou estrategista de posicionamento local e especialista em vendas para negócios locais através do Google, tá? Então vamos lá, a questão do ticket, tá? Inclusive, deixa eu colocar uma coisa antes aqui, na verdade, que eu quero explorar aqui com vocês, tá? Então, quanto o mercado cobra, tá? E como, quanto? Deixa só a questão do quanto, tá? Então, a maioria cobra ali em torno de 250, R$ 300 em contratos pontuais. Quais eles vendem a atualização da ficha ou vendem GMN mais tour virtual? Tour virtual, a galera vende no presencial e por aí vai, tá? Então, normalmente o padrão do mercado funciona assim. Deixa eu até trocar, tá? Então, o padrão do mercado, tá? O padrão do mercado é esse aqui. A questão é, será que eu preciso manter dentro do padrão do mercado? Porque, no geral, o padrão do mercado de Google My Negócio são pessoas em transição de carreira da CLT para querer trabalhar ali naturalmente de casa e afins. Então, o pessoal, boa parte pelo menos, não se preocupa muito com a questão de gerar resultado para o cliente, querem naturalmente vender ali, querem oportunidade e afins, aí acabam não se preocupando muito com relação a isso. Aí uma outra parte a gente tem a galera que trabalha com outros serviços e querem agregar o Google My Negócio junto, ou se não querem usar o Google My Negócio como porta de entrada. Essa galera naturalmente ele já tem um nível de consciência um pouco maior e por isso eles se preocupam mais ali com a questão de conseguir de fato gerar o resultado para o cliente e afins, né? O pessoal que já tem um pouco mais de noção de vendas, de posicionamento e por isso naturalmente já consegue cobrando tickets mais altos. Esses tickets aqui não deveriam nem ser praticados, tá? Mesmo para uma pessoa iniciante, tá? A questão é que o pessoal foca muito em atualização de ficha, questão de ranqueamento, primeira posição e etc, tá? O pessoal foca nisso aqui. Só que isso aqui, galera, igual eu sempre falo, isso aqui não tira o sono do empresário à noite. O cliente não chora à noite lá porque ele não tá ranqueando no Google, né? Naturalmente o que ele quer aqui, ele quer, por exemplo, ranquear em primeira posição, porque ele vê lá o concorrente dele que tá em primeiro e tá arrebentando de vender, mas nem sempre é por isso. Às vezes o processo de vendas do cara tá melhor, às vezes a questão de autoridade do concorrente dele tá melhor. Tem várias outras questões a serem exploradas. Não vou nem entrar em detalhe com relação a isso aqui. Então, questão de ticket mesmo que vocês deveriam estar começando a cobrar, pegando como um nível iniciante, é no mínimo R$ 500, tá? Por mês, em contratos de 4 ou 6 meses, tá? Não deveria nem focar muito nessa questão de vender contrato pontual. Jefferson, como assim? Mas o Google é um negóciozinho simples. Galera, o Google é um negócio, ele serve para duas coisas, ou para captar clientes ou para converter mais clientes. Negócios locais pequenos, serviço ali de necessidade, igual distribuidora de água e gás, ou serviço urgente, igual guincho, naturalmente com atendimento ali 24 horas, chaveiro, né, dentistas, médicos aí que atendem 24 horas e afins, ou seja, serviço de emergência, esses são para poder ajudar a captar mais clientes. Empresas maiores que vendem serviços ou produtos com ticket mais caro, R$ 3.000 para cima, R$ 2.000, empresas de sistema de segurança, clínica odontológica, estética, né, naturalmente a gente tem desentupidora e afins, são tickets com produto e serviço ali mais alto, né, naturalmente é um negocinho mais caro. Então ali é a questão da conversão do cliente, não é botar o Google Meu Negócio ali para captar mais cliente. Óbvio, pode ser uma consequência, pode naturalmente tentar isso também, mas não pode ser o foco. A gente tem esses dois pontos a serem explorados, né? E não é uma coisa que você vai chegar, você vai mexer ali um pouquinho e já vai arrebentar de vender ali a empresa do cliente. Naturalmente pode acontecer, assim como comigo já aconteceu várias vezes, já atendi aí mais de 200 clientes, tá? Atualmente Brasil inteiro, Estados Unidos, Austrália e afins. Mas são alguns que têm resultado muito rápido, alguns ali têm resultado em 7 dias, às vezes, em 14 dias, por exemplo. É um ou outro, naturalmente, por conta de atender vários clientes, um ou outro acaba acontecendo. Isso pode acontecer com você também. Você vai atendendo um monte de cliente, vai ter algum ali que você vai fazer algumas coisinhas, algumas otimizações que vai estar muito ruim e o cara vai ter resultado, mas não é o padrão, não é, sabe, a base do como realmente funciona a parada. Então precisa se atentar com isso. Então, para poder gerar resultados expressivos, 4 ou 6 meses. Tem nicho que começa depois de 6 meses. Você pega a desentupidora, você pega uma assistência técnica no meio de São Paulo, você acha que você vai fazer alguma coisa em 6 meses? Não vai, não vai. Ainda mais se você focar em questão de ranqueamento lá, a desentupidora, assistência técnica. Pô, os caras criam 4 ou 5 perfis para a mesma empresa, eles criam como se fosse ali concorrente, cria mais de um, cada um em um bairro, cria vários sites, anuncia em várias contas. O pessoal movimenta demais, porque se vender um, dois, três, já paga tudo isso daí, já paga toda essa estrutura, entendeu? Então não tem condição. Então você começa a brincar aí de conversar que vai fazer alguma coisa 4 ou 6 meses. Se o cliente tiver resultado em um mês, em 15 dias, show de bola, mas não é o padrão ali a ficar esperado. Até porque o Google Meu Negócio é um serviço de SEO, né? Então, naturalmente, é uma coisa de médio e longo prazo, tá? Se quiser trabalhar no curto prazo, você pode trabalhar, mas você fica aí correndo
correndo o risco do cliente ficar falando na sua orelha porque você não conseguiu gerar resultado, tá? Então, naturalmente, R$ 500, contrato de 4 meses, não tem nem graça de fechar porque é muito rápido, tá? Não tem objeção. 4 meses, pronto, estralou o dedo, já passou. Empresário, galera, é acostumado com um contrato de 12 meses, 36 meses, contrato de locação, internet é contrato de 12 meses, negócio de bombeiro com negócio de extintor lá, 12 meses também, sabe? É tudo 12 meses. Então, o pessoal é acostumado com isso. Não sei o que, contratou funcionário ali, período de experiência, 3 meses. O pessoal é acostumado com esse negócio de recorrência. Vocês que têm naturalmente aí uma chave aí que precisa virar, tá? Com relação a isso. É uma barreira que vocês têm, tá? Então, no geral, iniciante, a gente vai ficar com base nesse ticket, a gente tem o pessoal intermediário, que aqui no geral é em torno de entre 500 e 750 reais, sem muita dificuldade. Por mês, 6 meses de recorrência. Sem muita dificuldade para poder vender, tá? 750, galera, é o limiar do mercado, vamos dizer assim, entre aspas, ali o limite, tá? O limite que eu digo assim, de questão da gente conseguir vender sem muita dificuldade. Passou disso, a dificuldade já é um pouco maior, tá? Tem gente aí que cobra mais de R$ 1.000, tem gente que já vi cobrando 1.200, eu já cobrei esses tickets também, tá? A minha média no geral é em torno ali de R$ 1.000, que a gente tem dois casos, entre 850 ainda dá para vender, mas com um pouco mais de objeção, e agora entre 850 e R$ 1.000 dá para vender, mas com um pouco mais mas com bastante dificuldade, tá? Vou colocar mais com dificuldade. Dificuldade, a não ser que você tenha um bom posicionamento, como era o meu caso, tá? Então, no caso, meu foco era esse contrato aqui de 850 a R$ 1.000 por mês. Só que, no meu caso, eu entendo muito bem de posicionamento e oferta, tá? Posicionamento e oferta. Então, eu conseguia vender até sem muita dificuldade, mas porque eu tinha posicionamento, oferta, entendo de vendas. Então, para mim poder fechar esses tickets é um pouco mais tranquilo. Vocês, no geral, galera, que não tem tanta experiência, por exemplo, que posicionamento é uma coisa que demora para entrar na cabeça de vocês, igual demorou na minha, foi 2 anos para poder entender como realmente funciona a parada, não é uma coisa que vocês vão conseguir vender com certa facilidade, saca? Então, talvez não seja interessante vocês virem para cá, né? Talvez até 750, né? Focar na questão de ter a facilidade para poder vender. Você vai vender esses tickets quando tiver volume de leads chegando, tá? Não adianta você querer tentar vender esses tickets aqui se você não tem lead chegando a toda hora. Esse aqui é um dos motivos por qual eu focava em vender esses tickets, porque tem lead chegando a todo momento. Se não fechar 1, 2, 3, beleza, vou fechar alguma hora, entendeu? Não tem problema. E outra coisa, esses tickets... eu tô explorando aqui o conteúdo do próximo. Deixa eu passar para baixo aqui, ó. Cobre acima de R$ 750 quando você tem volume de leads chegando, vou apagar ali de cima, chegando, quando você tem cobre mais caro, quando você tem posicionamento e ofertas já validadas, e cobre mais caro quando você já tem pelo menos aí 6, 7 clientes recorrentes. Por quê? Se você já tem clientes recorrentes, você pode rejeitar outros, porque pelo menos o seu custo base vai estar garantido. Aí tá lá o cara com 2, 3 clientes, não paga nem custo base e quer ficar fechando um contrato de R$ 850 mil, não vai fechar, né? Vai perder um monte de cliente que poderia ter fechado a 750, poderia ter fechado ali a R$ 600, e que naturalmente já dá para você delegar para alguma pessoa, você vai naturalmente ganhar menos ali em cima daquele contrato, mas você delega, você tem mais tempo para poder vender, né? E você vende, você vai aumentando o ticket, vai trabalhando sua autoridade, você consegue vender, tá? Então, são três coisas aqui para ser trabalhado, né? Tem volume de vendas, né? Volume de leads chegando, a questão de já ter uma noção de posicionamento e oferta, já ter validado isso e já ter alguns clientes na carteira, né? Então, essa é a questão de quando que você cobra mais caro. Deixa eu até separar aqui, cobrar mais caro. E aí a gente tem a questão do quando não cobrar mais caro, acredite, tem um momento ideal, não cobrar muito caro. Então, quando você quer usar o GMA como porta de entrada. Então, o que acontece? No caso, eu estava focando nesses tickets de 850 a R$ 1.000 por mês. Não tinha tanta dificuldade para poder vender, mas estava encontrando dificuldade para poder fazer o cliente vender, comprar outros serviços, né? Então, no caso, você quer usar algum negócio como porta de entrada e vender serviço com ticket mais alto, então não pode cobrar muito caro. Então, por conta, por exemplo, de 850 para cima já ser um ticket ali mais desafiador e afins, já tira um pouco a margem do cliente, pô, eu tô ganhando aqui, comparado, legal, 850, ok, né, beleza, show, ainda dá para explorar, mas, pô, eu tô ganhando R$ 150 aqui, cobrando, por exemplo, de 850 para R$ 1.000, pô, será que compensa? Será que não vale a pena eu deixar esse espaço para o cliente fechar um Google Ads a R$ 1.000? Será que não compensa eu deixar essa margem para ele poder fechar um site comigo? 750, aqui no meu caso, na minha realidade, passou de R$ 700, já compensa para mim fechar, né, com os custos que eu tenho e afins, porque eu não gosto de ter equipe grande, tem poucas pessoas trabalhando comigo, então, naturalmente, passou de R$ 700, já começa a compensar para mim poder pegar o projeto. Então, será que não compensa eu fechar ali a 750, deixo de ganhar esses R$ 250 que eu poderia ter fechado cobrando 1.000 e faço o cliente ali, posteriormente, contratar um Google Ads lá no terceiro ou no quarto mês, onde eu vou cobrar R$ 1.000 por mês, R$ 1.500, onde eu vou vender um site lá de R$ 3.000 para ele, por exemplo, onde naturalmente consigo ter mais vantagem. Antes eu cobrava mais ou menos
menos esses tickets aqui de em torno de 750, 850, eu conseguia vender outros serviços com mais facilidade. Depois que eu comecei a cobrar 850 para cima, eu consigo vender em si o serviço, mas tenho dificuldade ali para poder fazer o cliente subir na minha esteira de serviço. Então, se atenta a esse detalhe. Aqui tem uma outra questão de quando cobrar o ticket mais caro, que é quando você quer focar, vai trabalhar somente com o GMN, tá? E, naturalmente, você vai trabalhar só com o Google Negócio e já cobra mais caro. O que que você entrega em cada nível, tá? No geral, galera, em questões técnicas, a entrega é a mesma, tanto em um contrato de 500 quanto em um contrato de 1.000. O que muda é o tanto, é a quantidade de responsabilidade que você vai assumir e o tanto você vai olhar para dentro do negócio do cliente. Focar do business do cliente aqui, que tem um pessoal que tem a quinta série que vai ficar estranho isso aqui. Dentro do business do cliente, tá? Então, no geral, o que acontece? A gente tem uma parte mais estratégica, né? Que eu venho sempre comentando nos vídeos, sempre comentando para garantir que vocês entendam como que funciona a parada. Então, a gente pode ter uma pegada mais de consultoria, por exemplo. Tem cliente que tem ali o atendimento ruim, cliente que não tem as ofertas boas, cliente que não tem a autoridade para poder vender o serviço. São coisas que eu consigo fazer conversando com ele, fazendo perguntas e ajudando ele a ajustar as coisas. Então, aqui eu assumo mais responsabilidade e, naturalmente, eu olho mais para dentro ali do business dele, da empresa dele, afins, me atentando a qualquer tipo de gargalo que pode atrapalhar a execução do meu serviço. Então, se o meu objetivo é ajudar o cliente a captar mais clientes, se tem algum gargalo atrapalhando, opa, eu vou olhar para aquilo. Se tem algum gargalo ajudando o meu cliente a converter mais clientes através do perfil, eu vou olhar para aquilo. Eu não quero saber, eu quero, naturalmente, gerar o resultado para o cliente. Então, se eu precisar olhar para aquilo, passar alguma visão ali para o cliente mais estratégica, conversar com ele, trocar uma ideia, show de bola, eu vou fazer, entendeu? Eu quero gerar o resultado para o cliente para ele poder continuar me pagando o máximo possível para ele continuar contratando outros serviços meus, tá? Então eu sempre vou olhar de forma estratégica. Pegando por esse ponto, a gente chega na questão do como que eu trabalho a entrega. Eu tenho um negócio que eu chamo de framework EPL. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Onde eu trabalho um conceito de micro-autoridade, onde eu trabalho um conceito de ofertas magnéticas, onde eu trabalho o funil da dominação em série. Então, quando eu fecho com um negócio local, eu estou implementando o meu framework no business dele, tá? O meu framework EPL. Não importa ali qual que é o tipo de negócio, não importa se eu vou vender Google Negócio, é Google Ads, eu vou implementar essa metodologia. Esse conceito de micro-autoridade aqui é baseado no quê? Você tem vários concorrentes, o cliente ele tem vários concorrentes e não dá para ele bater de frente com todo mundo em todo tipo de serviço. Então eu vou escolher um ou um grupo de serviços ali, um, dois, para poder focar e eu vou fazer com que ele seja referência naqueles serviços, através de copy, né? Através ali naturalmente de uma coisa mais escrita, comunicando com o público certo, olhando questão de sazonalidade, vários detalhes mais estratégicos que eu não vou me aprofundar aqui agora. Então eu vou por esse ponto, de forma que um cliente que chega, ele vê que o seu cliente presta aquele serviço, ele vai falar, pô, esse cara aqui é referência, não tem dúvida, vou entrar em contato com ele. As ofertas é o que vai fazer o cliente fechar com a empresa do teu cliente, naturalmente, e não com o concorrente dele. Porque não adianta nada, legal, eu chamei a atenção lá do possível cliente, ele chegou, mas eu não tenho uma oferta atrativa, não tenho uma boa forma de pagamento, não tenho uma boa experiência do cliente, não tenho um pós-atendimento, não tem nada, sabe? Então eu preciso, naturalmente, transformar isso numa oferta magnética de forma que a pessoa que está pagando, ela não acha caro, ela pensa, pô, isso aqui é barato, entendeu? Deveria custar mais caro. Então essa é a impressão que a pessoa precisa ter. E o funil da dominação em série é um funil baseado em palavras-chave, né? Pode ser Google Negócio ou Google Ads. Aí, naturalmente, eu não falo necessariamente o que eu vou fechar ali com o cliente sem Google Negócio e Google Ads no primeiro contato. Naturalmente, eu vou escolher conforme que eu vou conversando ali com o cliente que eu vejo que faz mais sentido. Mas independente de qual eu escolher, eu vou estar trabalhando o funil da dominação em série, né? Então, eu pego essa parte mais estratégica, que é o mais importante, e depois a gente vem a parte do funil, de novo, que pode ser o Google Negócio ou o Google Ads. Então, é assim que eu faço, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, no geral é isso.